Bom dia. Quero agradecer pela oportunidade. Hoje o Senhor tem colocado no meu coração para nós falarmos sobre família. Deixa eu contar um pouquinho da minha vida só para vocês. Tem muito tempo que a gente não nos encontramos, né? Eu não fui criado no lar cristão. E todos aqueles que estão aqui, que têm esse privilégio de ter nascido no lar cristão, devem dar graças ao Senhor. Isso faz uma grande diferença. Não somente isso, eu tenho aprendido também que quando há uma família que é conduzida com a palavra, isso faz uma diferença. Vocês não têm noção como isso faz uma diferença na vida dessa pessoa. Eu trabalho numa multinacional e todos os dias eu lido com pessoas. Essa semana entrou 11. Nós já fizemos uma aposta que provavelmente vai ficar só um. Por que eu estou falando isso para vocês? E por que eu estou tentando mostrar para vocês que quando há uma família instruída pela palavra, ela leva a situação diferente. Uma pessoa, um jovem, uma pessoa que é criado no lar cristão, ele sabe obedecer, ele sabe seguir regras. Que hoje nós estamos lidando com pessoas que não sabem seguir regras. Aqui parece que eu não vi tanto semáforo, né? Mas lá em Tutaba, eles não obedecem semáforo não, querido. Eles não obedecem. E toda hora eu vejo um acidente. Por quê? Porque as pessoas não sabem obedecer. Nós sabemos, né? Cada dia nós ouvimos isso, que o brasileiro, cada dia, ele quer dar o seu jeitinho. Né? E, querido, uma pessoa que é criada num lar cristão, vocês podem ter certeza, que ele vai ter uma facilidade em lidar com amizades dentro de uma firma. Ele vai saber levar talvez um mal entendido de uma maneira melhor. Quando eu cheguei lá, estou caminhando agora para 22 anos na fábrica, as pessoas queriam me prejudicar. Porque sempre é assim, né? Eles sempre querem prejudicar as pessoas que estão chegando porque eles têm medo de perder aquela posição. E eu percebi isso de perto, que eles queriam me prejudicar. Eu fui ter com eles e falei, deixa eu falar uma coisa, não sei se vocês entendem o que eu vou falar para vocês, mas o meu pai, que é eterno, ele tem ciúme de mim. E se eu fosse vocês, inteligentes, mexe com o outro. Que comigo vocês vão ter problema. E nesse tempo que eu estou trabalhando lá, eu posso dizer, não sei se todos aqui conhecem, um filme que se chama O Último Mohicano. Eu sou o último mohicano. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. E nesse tempo que nós havemos de estarmos estudando a palavra, não estou com pressa. Apesar de tudo que eu trabalhei a noite toda e não dormi nem um pinguinho até agora. Então, se eu pegar qualquer um dormindo, vou chamar a atenção. Porque tenho certeza que todos vocês dormiram. Mas eu não dormi. Então, eu tô atento. Tá? Vamos lá, por favor. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Eu não entendo muito... eu não entendo, mas parece que minha voz está bem forte, né? Eu não sei. Ok. Então tá bom. Então vamos lá, queridos. Como eu tenho isso aqui como uma sala de aula, tá? Então as pessoas têm toda a liberdade de fazer pergunta, têm toda a liberdade de dar conselhos, porque nós vamos tratarmos sobre famílias, tá bom? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vocês já ouviram, vocês já leram,
Vocês sabem essa passagem que provavelmente de cor, mas nós fazermos a leitura novamente. Quando o Senhor viu, e hoje o Eliezer estava falando de Gálatas capítulo 1, versículo 4, falando sobre a maldade, né? É isso que nós estamos vivendo hoje, querido. Hoje nós estamos vendo a maldade aflorar. Hoje nós não podemos confiar mais nas pessoas. Alguns anos atrás, nós poderíamos talvez olharmos aqui na BR, tinha pessoas pedindo carona para ir para Ituiutaba. Hoje você não vê isso mais, porque ele vai ter que voltar para casa. Porque não vai receber, não vai encontrar uma carona, porque não temos condições de darmos um crédito. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito má, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste com o coração, pensando, e disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que rastejam pelo chão, as aves, pois estou muito triste, porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Oh, querido, como é gostoso, né? Se cada um de nós tivéssemos essa certeza que aquilo que nós estamos fazendo é a aprovação de Deus. Nós precisamos disso, querido. Em qualquer área, nós precisamos da aprovação de Deus. Eu vou contar algo aqui que talvez a pessoa não vai ficar muito satisfeita. Mas paciência, né? Quando eu surgi nos olhos da Marli, que é minha esposa, ela que me chamou para namorar. Tem. Então foi ela que me chamou para orar, para namorarmos. E como as mulheres sempre têm essa atitude, não, olha, me dá um tempo. E foi o que eu fiz. Eu pedi um tempo. E não somente pedi um tempo, como eu fui para o monte. Eu queria ter a confirmação, querido, que aquela pessoa que estava ali era a vontade do Senhor. Por quê, querido? Porque isso é um passo muito grande, jovens. Não vou falar daqueles casados, que agora só a morte que separa. Agora acabou, querido. Agora, se vocês não fez uma boa escolha, sinto muito em dizer. Tá? Mas, querido, a jovem, ela precisa ter confirmação que aquilo é a pessoa que o Senhor tem colocado na vida, para realmente a morte até que separe. Porque senão, meu amado, você está perdido. Você está perdido. A graça de Deus cobre aqueles que o andam com Ele. Abrange a sua família. Eu, na verdade, vejo isso cada dia, querido. Nós poderíamos olharmos o Elias, poderíamos dar outros nomes de outras pessoas. Nós que estamos realmente tentando ajudar pessoas, querido, cada dia também, a nossa família também está sendo abençoada. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. Nós vamos estarmos vendo aqui que o Senhor, Ele deu um projeto para Noé fazer uma arca, e Ele não simplesmente pensou em Noé só, mas pensou na esposa, pensou nos filhos, pensou nas noras. Ele queria salvar aquela família, porque Noé realmente estava andando com Deus. O tempo da vida de Noé vivia-se em tempos difíceis, em que Deus pretendia destruir a terra, devido à maldade do homem. Nós vimos isso no versículo 7.
Querido, hoje nós podemos ver, querido, como que está a maldade do ser humano hoje. Hoje não dá para nós ficarmos olhando um jornal, tentando ver alguma notícia boa. Por quê? Porque as pessoas, cada dia, querido, hoje é pai matando filho, é filho matando pai, é filho envenenando mãe, é amigo dando bolo envenenado para amigos. Até dar presente hoje não tem jeito, querido, está difícil. De comida, estou fora. Não dá, querido, como? É lógico que nós precisamos preservar os animais, mas se tiver algum bichinho por perto, você joga para ver qual vai ser a reação. Porque, querido, a coisa está feia. Como que nós estamos vivendo um mundo que nós, como o Eliezer estava falando em Gálatas capítulo 1, que o Senhor falou, olha, está difícil. Você pode imaginar, querido, como o Senhor está olhando para essa terra. Agora eu pergunto, querido, como que está a nossa vida? Nós que já temos o Senhor como Salvador. Como nós temos agido perante as pessoas que convivem conosco? Será que... Eu preciso confessar outro negócio aqui, Eliezer. Oh, mas que coisa. O Senhor não está aqui. Não está aqui. Lá na firma onde que eu trabalho, agora o trajeto ficou difícil. O trajeto agora você tem que ir lá perto do frigorífico e subir. E aí, Eliezer, eu descobri um caminho mais perto, mais econômico. Mais econômico. Coisa assim coisa de 10 metros eu já estou na BR. E esses dias para trás uma pessoa falou, Nildo, mas o único que eu poderia não pensar que ia fazer aquele trajeto é você. Querido do céu, mas que vergonha. Que vergonha. As pessoas estão nos observando, querido. Mesmo que eu gaste mais, mas eu nunca mais vou passar por aquele caminho. Porque nós temos um ditado, não sei se todos os jovens sabem disso, mas brilho na cara vem de berço. Vem de berço. Eu tenho brilho na cara. As nossas atitudes, querido, elas precisam condizer com a palavra. Não dá para nós falarmos que nós somos cristãos, mas o padrão de vida que nós vivemos não condiz com aquilo que nós estamos lendo. As pessoas, elas estão nos observando. Se realmente aquilo que nós estamos falando, nós estamos praticando. No entanto, Noé achou graça aos olhos de Deus. Nós vimos no versículo 8. Noé, ele achou graça nos olhos do Senhor. O nosso Deus, querido, ele é fiel. O nosso Deus é aquele que cada dia está cuidando de nós. Cada dia ele está falando, olha, eu estou velando por vocês. E Noé, ele achou graça, porque ele andava com o Senhor. A expressão Noé andava com Deus mostra-nos que Noé não apenas em alguns momentos do dia, mas Deus estava presente na sua vida em todos os momentos. Querido, na vida onde nós convivemos, no local onde que nós trabalhamos, constantemente surge alguma coisa para nós que está faltando em casa, você está ligado não? Eu vou dar um exemplo para vocês.
Aquele que trabalha numa loja de peça, está faltando no meu jogo a 13. Você está ligado? Você está me entendendo ou não? Hã? E aqui está tão fácil para mim completar meu jogo lá. A Marlicra reclamava da coluna, não está aqui não, mas o senhor vai trabalhando, eu vou, sabe? Eu não estou com pressa, eu estou de folga hoje, estou de paz. A comida vai ser aqui hoje ou não? Não, né? Mas pode trazer, não tem problema não. Então nós compramos uma cama larga, né? Madeira. E aí, o cara sumiu, não foi lá receber. 5.000 reais a cama naquela época. Dinheiro, gente. Mas eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Não sei como, querido. Que pessoas muitas vezes fazem coisas erradas e ainda sente paz. Uma pessoa que está vivendo no erro, querido, e sente paz, você precisa reaver a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo, ele nos incomoda. Ele nos diz, quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, que nos fala que o Espírito de Deus, ele testifica que nós somos dele. Mas ele também nos mostra quando nós estamos errados. Que é necessário eu entrar na presença do Senhor e confessar o meu erro. Um belo dia eu encontrei o cara. Mandei ele lá em casa. Ele procurou no caderno dele a conta, não tinha. Falou, olha, você pode não lembrar, mas eu lembro. Eu preciso estar em paz. Eu preciso estar em paz. Deixa eu falar uma coisinha para vocês, querido. Não fica vivendo com a razão, não. Vive na paz. Muitas vezes nós queremos ser o dono da verdade. E mesmo talvez você sendo o dono da verdade, você vai estragar muitas coisas. Então, querido, viva em paz. Paz, querido, é você poder colocar a cabeça no travesseiro. E se o Senhor voltar agora, se o Senhor me levar, amém. Eu preciso estar nessa paz. Hoje nós vemos quantas pessoas que estão vivendo num mundo louco. Era um homem, portanto, imperfeito, mas foi justificado nos seus pecados. Assim, todo justo diante de Deus é reto. Ele mantinha-se firme na sua decisão de andar com Deus. E sabe, querido, nós precisamos estarmos decididos a cada dia a andar com o Senhor. Por que nós precisamos estarmos com essa decisão? Porque em todos os momentos que nós estamos vivendo, sempre tem alguma coisa para tirar os meus olhos do Senhor. Eu preciso me policiar. Por que eu preciso me policiar? Porque eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha do Senhor. O Lezer hoje falou isso aqui. Que um dia, querido, cada um de nós haveremos de prestarmos conta na presença do Senhor individualmente. A eternidade, o Senhor não tem pressa. Nós vamos tratarmos um por um. Próximo, talvez você esteja bem educado, né? Pode ir você, depois eu vou. Hã? Dá para nós entendermos isso, querido? Será que isso não pesa na nossa consciência, no nosso coração?
de entendermos que aquilo que nós estamos fazendo está sendo registrado, está sendo registrado. E nada pega, querido. Nada pega o Senhor de surpresa. Não pensa que o Senhor não está vendo. Eu amo, querido, vocês não têm noção como que eu amo aquela passagem. Não está aqui, mas eu amo aquela passagem quando Natan está conversando com Davi. Ah, que passagem! Que Davi ele faz os erros dele e acha que nada vai acontecer. Não faça isso, querido. Não pensa que aquilo que você está fazendo de errado, você não vai colher. Você vai colher. Você está plantando, você vai colher. Quantas pessoas nesse mundo que muitas vezes está reclamando da vida, querido, aquele reclamar de vida é o resultado do plantio que ela plantou. Não tem outra coisa. Após a arca estar construída, Deus instruiu Noé sobre o que fazer. Veja, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois o Senhor disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Nós vemos aqui, querido, entre tu e a tua casa. Deus não disse a Noé para entrar sozinho. Também não disse para entrar apenas com a sua mulher. Ao invés, os seus filhos também. As suas próprias esposas. Deus é zeloso. Veja, por favor. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 20. Desculpa. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu preciso ler esse versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Todos já encontraram aí? Está aqui, né? Beleza. Ó. Não ajoelhe diante dos ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o Deus e não tolero outros deuses. Não tolero outros deuses, como está ali? Iniquidade, sou Deus zeloso que não tenho visto. A minha aqui está, ele está escrito assim, ó. Não tolero outros deuses. Esse Deus aqui é minúsculo. O que ele está querendo dizer aqui, querido, que qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Querido, você não tem noção. Tem gente que é fissurado em algumas loucuras. O cara estava me contando esses dias para trás que ele entrou numa casa, querido, que todo lugar que ele olhava tinha perfume. Eu estou dando um exemplo de perfume. Não vou nem tocar no sapato, tá? Deixa isso para lá. Tem gente, querido, que não se contenta com as coisas. Isso pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Veja o versículo, porém sou bondoso com aqueles, versículo 6, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Esse é o nosso Deus. Se vocês forem olhar a vida, a família, os ancestrais de Noé, você vai ver aqui que eles andavam na presença do Senhor. A vida que Noé está vivendo aqui é resultado do passado que andou com o Senhor. Nós precisamos sermos inteligentes, querido.
Nós precisamos andarmos, vivermos perto de pessoas que têm o temor de Deus. Coloquemos vocês fazendo uma prova lá no colégio, lá na sala de aula, e vocês podem escolher alguém para fazer em grupo. Ainda existe isso? Ainda não. Fazer trabalho em grupo? Existe, né? Você vai escolher um que só tira 0? Não vai, né, minha filha? Você não é boba, né? Então, só escolhe quando o cara é dono da bola. Vocês estão entendendo, querido? Muitas vezes, nós achamos que nós somos bons. Em falar em bom, me fez lembrar de uma história. O cara foi convidado para conhecer Manaus. E ele alugou um barco, ele queria conhecer as paisagens. E o cara parece que queria se mostrar que sabia que era da cidade. Ele queria mostrar que era da cidade. E o cara perguntou assim para ele, esse fulano da cidade: deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor sabe alguma coisa de matemática? Não. Então, o senhor perdeu 20 anos da sua vida. Aí passou mais um tempo, aquele da cidade parece que não se sentiu contente com ter rebaixado a pessoa, falou: deixa eu fazer mais outra pergunta para o senhor. O senhor conhece alguma coisa de biologia? Também não, senhor. Então o senhor perdeu mais 10 anos da sua vida. Passou mais um tempo e ele, visualizando as coisas, ele falou: deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor sabe falar algum outro idioma? Também não sei não, senhor. Continuou andando, de repente a canoa bateu num toco. Aquele senhor da roça fez uma pergunta por o senhor da cidade: o senhor sabe nadar? Não. Então você perdeu 100 do seu tempo de vida. Você está entendendo, querido? Muitas vezes nós queremos achar que nós somos bons, mas aqui nós somos uma família. Cada um depende um do outro. Nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Não queira achar que você é o dono da verdade. Como se diz o jovem, não queira achar que você é a última bolacha do pacote. Porque você não é. Nós fazemos parte de um corpo. Não humilhe as pessoas, não. Não faz isso com as pessoas, não. Porque as pessoas, elas têm sentimento. E muitas vezes, querido, nós já fizemos trabalhos falando sobre o Setembro Amarelo. Muitas vezes, pessoas, elas suicidam porque elas se expõem no público. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma moça. Ela manda uma foto para um namorado, quase seminua. Aí sabe o que o namorado faz? O namorado pega e joga no ventilador. E essa menina perde a cabeça e ela tira a própria vida. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então toma cuidado o que você fala, o que você faz, porque tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tem uma consequência, querido. Isso é a mesma coisa dentro de uma família. Quantas vezes nós criamos atrito? Eu graças ao Senhor, não tenho problema com a Marli, sabe? Eu sou inteligente, querido. Eu já falei isso para ela. Eu sou inteligente. Por que eu sou inteligente? O dia que eu vejo que ela não está boa, você acha que eu vou ficar perto disso? Eu não vou, querido. Eu não fico. Nós temos que sermos inteligentes, querido. Quando você olha para sua esposa, você percebe que ela não está boa, viu, Eliezer? Não está boa, fica longe. Fica longe.
Por quê, querido? Porque você não vai ter atrito, você não vai escutar e você não vai falar o que não precisa. Quando ela estiver melhorzinha, você aproxima, amor, tudo bem com você? Paz. Mas se você enfocar enquanto ela estiver daquele jeito, você vai ter problema. E assim é no nosso lar, querido. Seja inteligente, não paga para ver, não cria problemas, seja inteligente. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer, quer uma casa abençoada por Deus. Muitas vezes você percebe que talvez você está ali na sala, e do nada começou uma discussão. Do nada, querido, começou uma discussão. O que nós devemos fazer, querido? Você sabe o que eu faria? Se fosse eu e a Marli, eu ia chamar ela e falar, Marli, vamos sentar aqui, vamos orar. Porque isso não tem sentido. Isso não tem sentido. O inimigo, querido, ele quer estragar a nossa paz. O inimigo quer trazer contenda para dentro do lar. Por quê? Porque quando nós temos uma contenda dentro do nosso lar, querido, nós não vamos sentir prazer de estarmos numa reunião como essa. Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar no meu quarto. Então nós não podemos deixarmos essas coisas atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. E se há alguma coisa que está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor, querido, eu preciso pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. Para quê? Para que eu possa voltar novamente à minha comunhão com o Senhor. Isso é prioridade na nossa vida. Quando nós vemos aqui o Deus zeloso, a maldade dos pais se reflete na vida dos filhos, quando os pais não andam nos seus caminhos e fazem o que aborrece. Também Deus abrange com a sua graça a família dos que andam com Ele. Os abençoa. Isso não significa que os filhos podem encostar nos pais pelo o relacionamento que os pais têm com Deus. Nós pais, querido, que temos filhos, que ainda não temos dúvida da conversão deles, nós precisamos indagá-los eles. Meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se a Letícia lembra de um dia que nós estávamos conversando, ela estava chegando e nós estávamos falando sobre esse assunto. Eu estava entrando no portão, falei, minha filha, é isso aqui. Eu preciso entrar, que vocês cantaram, eu preciso entrar pela porta. Meu filho, se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Querido, essas indagações nós precisamos fazer, não somente com os nossos filhos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, nesse tempo que você no tempo da sua folga, você vai em algum momento ouvir a palavra de Deus, você tem o hábito de ler a palavra? Querido, nós que temos o Senhor como Salvador, nós precisamos de termos esse hábito de lermos a palavra. Como é que nós queremos cobrarmos o hábito dos nossos filhos de ter esse contato, essa comunhão com o Senhor, se eles não vêem na nossa vida esse prazer de servir e de ler a palavra? Não tem como, querido. Os nossos filhos, as pessoas, como eu falei, eles estão nos observando. Não tem como nós queremos cobrarmos alguma coisa quando nós não estamos vivendo, quando nós não estamos fazendo. Na vida, se andando com Deus ou não, vai chegar um momento, querido, que os nossos filhos vão ter que ter essa decisão. Se eles, porque hoje o irmão estava falando aqui, né? Só porque nós realmente somos cristãos, querido, não significa que nossa família toda vai aceitar o Senhor como Salvador.
É uma decisão pessoal. Vocês podem olhar para Eli, os filhos de Eli. Você pode olhar para os filhos de Samuel. Olha quem são essas pessoas. Olha o que elas estavam fazendo no tempo que os pais estavam vivendo. Dói o coração? Dói o coração. Dói. De poder ver a situação que muitas vezes os nossos filhos estão vivendo. A despreocupação que eles estão tendo com o viver para o Senhor. Querido, nós precisamos interceder por eles. Senhor, mostra para eles, Senhor. Não quero que o Senhor alivie. Não, querido, eu não... Me desculpa, tá, meus filhos? Os que estão aqui. Eu não peço para aliviar, não. Não peço para aliviar. Eles têm que entender. Veja para vocês verem. Êxodo capítulo 13. Êxodo 13, versículo 17. Você vai colocar ele? Hã? Ok. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que havia pelo país, pelo caminho que vai pelos países dos filisteus. Embora fosse mais curto, Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem a ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Muitas vezes, querido, parece que nós estamos orando e nós não estamos vendo o resultado. Mas continua orando. A intenção, o propósito do Senhor aqui, querido, havia um caminho que conduzia para a terra prometida mais perto. Mas por que o Senhor não permitiu? Por que o Senhor não deu condições para eles ir pelo caminho mais perto? Porque se eles fossem pelo caminho mais perto, eles iam se deparar com os filisteus. E deparando com os filisteus, eles teriam que guerrear. Eu pergunto para vocês, quem deles tinha experiência com espada? Ele, nem espada tinha, né? Ia morrer tudo, querido. Só que quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre como o nosso Deus os guiou, vocês pelo deserto. Esses 40 anos durante essa longa caminhada, Deus humilhou e os pôs por prova, para saber se estavam resolvidos ou não obedecer aos mandamentos. O Senhor colocou eles à prova. Ali nós vemos, e se nós formos continuando nesse capítulo aí, vocês vão ver que vai falar, olha, nesse tempo que vocês andaram no deserto, as roupas não envelheceram, os sapatos não apodreceram, as pernas de vocês não incharam. Sabe por quê? Porque eu estava com vocês. Esse é o nosso Deus, querido. O Deus que não somente nos tira do pecado, nos justifica, mas também, cada dia Ele está velando por nós. Cada dia está nos abençoando. Andar com Deus é viver alinhado em sua palavra e vontade, fazendo dele a sua maior companhia no caminho da vida. Este andar com Deus traz a sua graça sobre toda a sua família. Seja bom líder. Querido, nós somos bom líder dentro do nosso lar. Vocês podem... Eu tenho quantos minutos ali? Não, eu volto depois, tá bom? Eu estou tranquilo. Eu me convido. Hã? Querido, veja aqui uma coisa. Eu me perdi aqui. No convite eu me perdi. Exato, obrigado. Obrigado. Se eu tivesse um chocolate, eu ia te dar. Você me ajudou, abriu minha mente. Querido, vocês podem imaginar Noé nessa situação? Por quê, querido?
O Senhor, no tempo que o Noé estava fazendo a arca, o Senhor só falava com Noé. Não falava com a esposa, não falava com os filhos, não falava com as noras. E agora, o Senhor falando com Noé, Noé contando para eles o projeto que Deus tinha dado para ele, a família tinha que acreditar nele. Vocês podem imaginar isso, querido? Vocês mulheres, vocês podem imaginar, né? O seu esposo chega em casa com uma loucura, uma coisa que você acha assim, gente, meu esposo está doido, eu vou internar ele. Era essa situação aqui, querido. Por quê? Porque não chovia, e agora Noé está falando que vai fazer uma arca, e essa arca vai flutuar na chuva que Deus vai dar. Pronto, meu esposo está doido. Literalmente, o meu esposo está doido. E as pessoas lá fora, querido, estão vendo Noé como um louco. Mas a família está apoiando aquilo que está, aquele projeto que Noé está fazendo. Como é que você é como líder na sua casa? Você tem apoio? Sabe, minhas irmãs, nós precisamos apoiar os esposos. Aquilo que talvez, muitas vezes, talvez você não tenha condição de ajudar, mas você tem que apoiar. Ontem eu estava vendo uma passagem o esposo, ele entrou dentro do quarto, pegou a mala e estava colocando as roupas dentro da mala. A esposa perguntou, para onde você está indo? Ele falou, eu vou embora, eu sou um homem fracassado. E ela falou para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, só porque você tem errado em alguns momentos, não significa que você vai desistir da canoa, você vai pular fora. Não, nós somos uma família, eu estou com você. Você está entendendo, querido? É isso que faz a diferença no lar. É isso que faz a diferença numa família. Quando você tem apoio. Quando aquilo que você está fazendo, você vê pessoas te respeitando, te dando crédito naquilo que você está fazendo. Porque quando a pessoa não vê isso, querido, ela desanima da vida. Ela desanima da vida. Eu espero, querido, que vocês realmente possam realmente valorizar a família que vocês têm. Apoie, querido, que cada dia vocês possam entender que o esposo, querido, a esposa é a parte central do lar. Eu falo para os meus filhos, não é amedrontando eles não. Mas se eu morrer, ou a Marli morrer, o nosso lar não vai ser mais a mesma coisa. Hoje, muitas vezes, os filhos fazem planos, projetos, viagens, raramente coloca pai e mãe. A Letícia está aqui e ela é prova disso. Muitas vezes ela liga para mim, ela liga, pai, eu falo, o que você quer? Como seria? E ela faz isso, né? Eu estou só brincando com ela, mas vocês podem imaginar, talvez você lá no seu serviço, o filho ligar para você, pai, eu estou te ligando para dizer para o Senhor que eu te amo. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Como é bom você ver a gratidão. Quando a sua esposa terminar de fazer a comida, você não precisa falar, você manda pelo WhatsApp, né? Fala, amor, eu estou dizendo para você, muito obrigado pela refeição que você fez nesse dia. Obrigado pelo teu amor que você tem depositado para mim. E sabe que isso faz diferença, querido. Isso faz diferença na nossa vida. E é isso que o Senhor quer implantar na vida de cada um de nós. Quando nós temos esse amor, querido, isso muitas vezes vai trazer ciúme nas pessoas, mas não tem problema não. Eu estando bem com a família, está lindo. Deixa os vizinhos ficar enciumados. Mas as pessoas estão nos observando.
Eu vou terminar aqui, mas eu preciso tratar com vocês mais um assunto. As falhas de cada um deve se manter no interior da casa. Veja, por favor, Eliezer, Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 22. O versículo 22 só. O 20. Noé era o agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Continua. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas que acontecem em casa, tem que ficar em casa, querido. As coisas que acontecem aqui na igreja, aqui, vocês não precisam sair lá para fora para contar o que está acontecendo aqui, não. Coisas boas, sim. Mas coisas que muitas vezes é tratado aqui, deixa aqui. Vocês podem imaginar, vocês podem olhar depois a passagem, vocês vão ver que ele saiu alegre, contando para os irmãos o que estava acontecendo, porque viu o pai nu. Não sei se vocês estão me entendendo a situação. E agora aqui, querido, o que aconteceu? Depois eles contaram para os pais. Contou para o pai, olha, Cã chegou lá, ele viu o senhor nu e saiu rindo do senhor. O pai amaldiçoou o filho. E a partir daquele momento, a partir daquela atitude, ele se tornou um escravo. A família dele se tornou um escravo. Por causa de quê? Por causa de uma atitude. Ele podia ter cobrido aquilo lá. Nós precisamos, muitas vezes, nós temos certos assuntos dentro de casa. Muitas vezes as pessoas elas tratam de uma maneira que nós precisamos de aprender. Que vem na minha mente agora, eu não posso falar, tá? Eu não posso. Mas se tiver só os casados aqui, vocês iam escutar agora. Mas nós, querido, nós precisamos de aprender a respeitar as situações. Eu lá em casa, eu ajo o seguinte, pais, eu ajo desse jeito lá em casa. A Letícia está aqui, a Gabriela está aqui, sabe disso. Eu, o Nildo, não aceito que eles respondam à mãe. Respondeu a mãe, vai para o quarto, conversar comigo. Porque você tem que aprender a respeitar a mãe. Eles nem não atrevem, você está ligado, né? Eles nem não atrevem. Mas se responder a mãe e eu pegar, pode ter certeza que eles vão conversar comigo. Porque você tem que aprender a respeitar ela. Se isso que eu estou falando para vocês, quando os filhos não sabem respeitar pai e mãe, jamais eles vão dar conta de trabalhar num serviço que tem hierarquia. Então eles têm que aprender a respeitar. Porque dessa maneira, querido, muitas vezes eu vejo tanto filho respondendo pai e mãe. Gente, não tem nada de bonito isso não. Filho tem que se colocar no lugar. Porque senão, querido, vocês vão sentir vergonha. Vocês vão sentir vergonha. Quando o fulano liga para você, eu estou indo ir tomar um café. Fulano vem, você levanta, tira tudo que pode quebrar. Porque o menino vem para destruir tudo. Você ficou doida? Você vai passar vergonha, querido. Você vai passar vergonha. Então, querido, nós precisamos aprender a educar. Viu, Eliezer? Aprender a educar. Porque senão você vai passar vergonha. E as coisas, querido, é desse jeito.
Porque quando nós educamos, querido, as pessoas vão nos elogiar. Mas se nós não educarmos no berço, tá? Você vai ter problema. Você acha que um fulano que casa, que não foi, não observou pai e mãe, ele vai maltratar a esposa. Ele vai maltratar a esposa. Mais uma coisinha para vocês, tá, minhas irmãs? Agora é para as irmãs agora. Querido, presta atenção numa coisa. Os filhos, eles têm que aprender a fazer as coisas. Vamos colocar o tênis. Mãe, você lava os tênis dos seus filhos? Ou eles que lavam? Você está entendendo o que é a vida, querido? Se você não ensinar ele, depois sabe quem que vai ter que lavar os tênis deles? A esposa. Aí a esposa vai sair de lá, vai vir pegar o C. De boa. Vai pegar o C. Porque se não educou, vocês estão rindo, né? Vocês podem estar rindo vocês mesmos, como diz o Cláudio Duarte. Hã? Vocês estão entendendo, né? Querido, nós precisamos educar. Se nós não educarmos, querido, vocês vão ter problema. Você entra dentro do quarto. Querido, eu faço serviço na casa do povo lá. Querido, tem vezes que eu entro em quarto, você tem que entrar com um pedaço de pau. Querido. Não arruma cama. Não, vocês não têm noção como que é a vida, querido. Isso é família, querido? Será que dá para nós levarmos uma vida desse jeito? Vocês podem imaginar Noé dentro de uma arca, com aquele tanto de fezes de todo tipo de bicho. Que bagunça que era aquilo ali. Se não tiver organização, querido, vai parecer uma casa de doido. Vai parecer uma casa de doido. Então não reclama da vida que vocês estão levando. Não reclama. Porque vocês são culpados. Eu me coloco também, tá? Estou colocando assim, mas eu também estou me apontando. Tá? Então nós somos culpados. Então as coisas que nós estamos permitindo acontecer, nós somos culpados. E isso que nós estamos permitindo, que eles estão fazendo, vai lá na frente, eles vão ter problema. Vai ter problema com esposa, vai ter problema com o esposo. Por quê? Porque nós não educamos eles. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se não gostam de mim. Contanto que fazendo o que eu falo, está lindo. Porque eu quero o bem deles. Eu quero o bem deles. Tá? Talvez hoje, amanhã, eles não vão entender isso. Mas um dia que eu tiver para a glória, eu espero que o Senhor possa vir nesse momento e levar todo mundo, nós vamos para a glória. Mas se eu for primeiro, querido, lá na frente eles vão lembrar de mim. Porque o que eu quero e o meu propósito que eu tenho é para o próprio bem deles. Então não tenha receio do seu filho talvez achar que você é um pouquinho dura. Não tem problema não. Contanto que eles façam o que você está falando, tá bom, de bom tamanho. Tá bom? Isso é família. Uma próxima vez que nós voltarmos, nós vamos continuar aqui. Tá? Eu não quero ser longe. Mas aprenda isso, querido. Quando você tiver um problema dentro do seu próprio lar, não leva para fora, não. Reúne a família e trata do assunto. Resolva o problema. Porque a família precisa viver em paz. Tá bom? Vamos orar? Eu sei que talvez vai ter mais um louvor, mas eu posso orar com eles? Vai não? Então vamos orar. Aqueles que são casados, fica pertinho da esposa. Fica perto. Lá, mano, também. Você também. Fica pertinho aqui. Tem que aproveitar esse momento. Vamos orar, querido. Mas deixa ela quietinha lá. Pai, nós queremos agradecermos o Senhor pela esposa que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer também às esposas que o Senhor tem dado os esposos para elas. Ó Pai de amor, talvez há alguém que está aqui, que está em conflito, está magoada, está decepcionada. Mas o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é o Deus da paz. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando nesse momento cada casal que está aqui sendo representado, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando. Ó Pai de amor, que cada um, diante das lutas, diante das dificuldades,
que não venha sair do barco, mas que cada dia possa dizer, como Josué pôde dizer: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pelo esse tempo que o Senhor tem nos dado. Mesmo que seja um tempo de risos, ó Pai, mas nós estamos buscando a tua presença. O motivo de nós estarmos aqui, ó Pai, é para que cada dia o nosso lar seja um lar que sinta a tua presença, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Nós queremos colocarmos cada jovem que está aqui, ó Pai. Nós rogamos pela vida deles, que eles também possam aprender a estar na dependência do Senhor. Ó Pai de amor, louvado seja o teu nome. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu a esperança que um dia nós reinaremos com o Senhor na glória. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é aquele que tem prometido que um dia há de voltar. Mas até que esse dia aconteça, que nós possamos sermos fiéis, ó Pai, que não permitamos, ó Pai, que nenhuma raposinha venha estragar o nosso lar, e que o teu nome seja glorificado cada dia no nosso viver. Louvado seja o teu nome. Nós deixamos tudo em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Só mais uma coisinha. Espera um pouquinho. Eu falei de algo aqui da raposinha. Talvez nem todo mundo sabe. Uma parreira, onde que tem lavoura de uva, parreira, tem as raposinhas. As raposinhas, elas comem a raiz da parreira. Quando ela come a raiz da parreira, o que você acha que acontece com a parreira? Ela morre. É a mesma coisa, querido. O pecado, ele vai entrando devagarzinho. Ele vai nos sugando. Quando nós percebemos, há divórcio, há briga e há divisão de bens. Não permita que as raposinhas entrem no lar de vocês. Mesmo que nós vamos destruir algumas raposinhas, mas mata elas. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado.